Olá, você que ouve essa mensagem. Aqui quem fala é o irmão Aleício. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Se confessar os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Hoje nós vamos meditar sobre a confissão de pecados e a importância disso na vida do cristão. E o primeiro ponto que nós temos que entender é que antes de lermos esse texto, nós temos que ler todo o capítulo para podermos entender melhor o que está sendo explanado. Antes do versículo 9, nós podemos ver no texto que uma das coisas muito importantes que temos que ter em mente é que nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós temos pecado. Isso eu não quero dizer que nós temos que viver em pecado, não é isso. O texto ele mostra que todos nós somos pecadores, todo ser humano é pecador, é falho. A diferença é que quando nós aceitamos realmente a Cristo e passamos a viver uma nova vida com Cristo, nossa natureza carnal, ela passa a ser trocada pela vida espiritual. Nós passamos a andar não segundo a carne, a inclinação da carne, os desejos da carne, mas passamos a andar segundo a orientação do Espírito, passamos a andar no Espírito. Assim como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, assim nós temos que entender que dentro de nós existem duas naturezas que lutam uma contra a outra. Existe a natureza pecaminosa, carnal, humana, que luta contra o Espírito, e a natureza espiritual, que tem como o seu autor Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas, que nos ajuda a ter o fruto do Espírito Santo. Então, assim, nós temos que entender que, primeiramente, é Deus quem nos salva. Não é mérito nosso a salvação. A salvação, ela é pela graça. E isso não vem de nós, vem de Deus, é dom gratuito de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, por mais que a gente queira nos justificar diante de Deus, nenhum ser humano se justifica diante de Deus. É pelo contrário, é Deus que nos santifica, é Deus que nos purifica, é Deus que nos santifica, é Deus que nos justifica. Então, caro ouvinte, você que ouve essa mensagem, saiba que confessar os pecados é o melhor passo que você faz na sua vida, porque pecado confessado é pecado perdoado. Lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina aos discípulos como orar, como convém, Jesus Cristo nos ensina que, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, perdoai as nossas ofensas. Se nós pararmos para poder prestar atenção na oração do Pai Nosso, veremos que é uma oração magnífica. E veremos que nessa parte fala que assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, assim nós seremos perdoados pelo Senhor. Então nós temos que entender os ensinamentos que Jesus Cristo nos mostra. Nós temos que perdoar as pessoas, porque da mesma forma como nós perdoamos as pessoas, nós também seremos perdoados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Quando você tiver alguma falha contra alguém, você precisa sim chegar até essa pessoa, mesmo com vergonha, mesmo com medo, tremendo, mas você precisa chegar perto dessa pessoa e dizer para essa pessoa, seja ela quem for: eu errei contra você, me perdoa, em nome de Jesus. E quando você pecar contra Deus, contra o seu corpo, você precisa confessar os seus pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, Deus
Ele pode continuar nos usando. Nós podemos continuar sendo vasos para a glória e para o louvor do Senhor. Então, o que acontece é que, se nós não confessamos os nossos pecados e agimos como se nada estivesse acontecendo de errado, nós estamos sendo cegados pelo pecado. E uma das consequências do pecado é a cegueira espiritual. Quando nós não confessamos os nossos pecados, é como se uma casca, é como se uma sujeira cegasse nosso entendimento, tanto intelectual e principalmente espiritual. Assim como Paulo foi cegado por aquela aparição de Jesus Cristo, usando dessa analogia, quando nós não confessamos nossos pecados e nos arrependemos, essa cegueira espiritual vai tomando conta da nossa visão. E quanto mais passamos o tempo, a nossa situação vai se deteriorando, correndo o risco, sim, de perdermos, sim, a salvação. Só que a salvação ela não vem de nós mesmos. Lembrando que a salvação ela vem e parte de Deus, e é para a glória de Deus. Só que existe, sim, a possibilidade de perdermos a salvação. Porque se a nossa dureza de coração for tão grande e tamanha, ao ponto de não reconhecermos que a glória pertence a Deus, que Deus é absoluto, que quem nos salva é o Senhor, nós podemos sim sermos perdidos. Podemos perder a nossa salvação. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos que entender é Deus que nos purifica. Olha o texto de 1 João 1:9. O primeiro ato que nós temos que fazer é confessar. A partir do momento que nós confessamos, pedimos perdão àquelas pessoas que ofendemos, que falamos mal, ou cometemos alguma injustiça, automaticamente Deus, com o seu poder, com a sua misericórdia, Ele vai purificar esse pecado em nós. Ele nos fará mais alvo do que a neve, assim como está escrito no livro de Isaías, capítulo 1. Por mais que os nossos pecados estejam vermelhos como a escarlate, Deus nos purifica e nós ficaremos mais alvos do que a neve. Olha que coisa maravilhosa! A neve já é algo branquíssimo, lindo de se ver. E a purificação que Deus executa em nossa vida, ela nos tornará mais branco, mais purificado ainda do que a neve. É uma expressão que o autor de Isaías utiliza para poder comparar a purificação que Deus realiza na vida do seu servo. Então, caro ouvinte, que você possa entender que a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente de Deus. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar a Deus, nós temos que jejuar, nós temos que ler a Bíblia e temos uma comunhão uns com os outros, vivendo em verdade. Se você errou com alguém, seja algum familiar, parente, amigo, vizinho, pai, mãe, esposa, filhos, peça perdão. Mas se você errou contra Deus, peça perdão a Deus, confesse a Deus. Entre no seu quarto e faça a sua oração em secreto, porque Deus vem em secreto. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus Cristo nos ensina a maneira que nós devemos estar orando e a maneira como devemos estar jejuando. Nós temos que fazer em secreto para Deus, porque Deus irá nos recompensar, nos perdoar e ouvir a nossa oração e nos recompensar, porque Ele vem em secreto. Ele é Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Então, caro ouvinte, que você possa, nesse dia, estar colocando em prática esse ensinamento que não é meu, é o ensinamento bíblico, está no livro de 1 João, capítulo 1:9. Nós temos que confessarmos os nossos pecados e reconhecer que temos pecado, reconhecemos que somos falhos e que precisamos a cada dia da misericórdia de Deus, do favor de Deus, da ação e orientação e fortalecimento do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus continue falando com você, caro ouvinte, que você possa estar ouvindo essa mensagem,
que você possa estar compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais. Se você quiser entrar em contato conosco para poder participar dos programas, entre em contato conosco pelo WhatsApp. O número é 31 982 90 28 51. Repetindo, entre em contato conosco. O telefone é 31 982 90 28 51. Venha a curtir a nossa página no Facebook, que está escrito Programa Nova Vida em Cristo. Venha curtir e se inscrever. Se inscreva nesse canal no YouTube, Programa Nova Vida em Cristo. Se inscreva, aperte o sininho de notificação, porque toda vez que você assina o sininho, quando chegar um vídeo novo, você é notificado. Compartilhe com seus amigos, venha participar conosco, tá bom? Esteja divulgando, orando, para que esse projeto de evangelização continue prosperando para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você nunca esqueça, a nossa salvação, ela vem do Senhor. Nós temos que, por amor e obediência a Ele, sermos gratos a Deus pela salvação dele, que Ele realizou ali na cruz do Calvário. Lembrando que, quando confessamos nossos pecados, Ele nos purifica de todo pecado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.